Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos descobrir fatos sobre um povo antigo, o Império Persa. E nesse vídeo vamos explorar a relação dele com o país Irã. Preparem-se e vamos lá! Bem-vindos ao mundo fascinante da Pérsia, uma civilização que remonta a milênios. Neste vídeo, vamos explorar a conexão entre o Império Persa e a República Islâmica do Irã, mergulhando em fatos e curiosidades que vão surpreender você. O Império Persa foi uma das maiores potências do mundo antigo, estendendo-se desde a Índia até a Grécia. Fundado por Ciro, o Grande, em 550 a.C., o Império foi conhecido por sua tolerância religiosa e administrativa. O Império Persa é o responsável pela construção do sistema de irrigação mais antigo do mundo, o Khanate. O Khanate é um sistema de irrigação antigo e fascinante que foi desenvolvido há mais de 2.500 anos. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre o Khanate. Um Khanate é um sistema de túneis subterrâneos que coleta água de fontes naturais, como montanhas ou aquíferos, e a transporta para áreas agrícolas ou urbanas, composto por uma série de poços verticais que são conectados por túneis horizontais, permitindo que a água flua por gravidade. Ele funciona da seguinte maneira: a água é coletada de uma fonte natural, como uma montanha ou um aquífero. Ela é canalizada para um túnel subterrâneo, que é construído com uma inclinação suave para permitir que a água flua por gravidade. O túnel é revestido com pedras ou tijolos para evitar a perda de água e garantir a estabilidade do sistema. A água é distribuída para áreas agrícolas ou urbanas através de canais ou tubulações. O Khanate foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura e da civilização na Pérsia Antiga. Ele permitiu que as pessoas cultivassem terras áridas e criassem jardins e pomares em áreas que de outra forma seriam improdutivas. O Khanate é um sistema de irrigação muito eficiente, pois minimiza a perda de água por evaporação e escoamento, e ainda é capaz de fornecer água para áreas remotas e isoladas, onde outros sistemas de irrigação não seriam viáveis. A construção de um Khanate requer conhecimento técnico e habilidades de engenharia avançadas, especialmente considerando a época em que foi desenvolvido. O Khanate é um exemplo notável da engenharia e da criatividade persa antiga. Ele influenciou o desenvolvimento de sistemas de irrigação em outras partes do mundo e continua a ser usado em algumas regiões do Irã e de outros países. Infelizmente, muitos Khanetes antigos foram abandonados ou danificados ao longo do tempo, devido à falta de manutenção e ao desenvolvimento de tecnologias mais modernas. No entanto, esforços estão sendo feitos para preservar e restaurar esses sistemas de irrigação históricos, não apenas por sua importância cultural, mas também por sua relevância para a sustentabilidade e a gestão de recursos hídricos. A conquista da Babilônia e a libertação dos judeus é um evento histórico fascinante que ocorreu em 539 a.C., durante o reinado de Ciro, o Grande. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse evento. A conquista da Babilônia. A Babilônia era uma cidade-estado poderosa na Mesopotâmia, atual Iraque, que havia conquistado o reino de Judá em 586 a.C. e deportado muitos judeus para a Babilônia. A cidade era conhecida por sua riqueza, cultura e arquitetura impressionante, incluindo os famosos jardins suspensos da Babilônia. Ciro, o Grande, foi um rei persa que conquistou a Babilônia em 539 a.C. sem uma batalha sangrenta. Ele permitiu que os soldados babilônios se rendessem e não destruiu a cidade. Em vez disso, ele permitiu que os babilônios continuassem a viver na cidade e respeitou suas tradições e religião. Depois de conquistar a Babilônia, Ciro emitiu um decreto que permitia que os judeus retornassem à Judéia e reconstruíssem o Templo de Jerusalém. Esse decreto é conhecido como o Cilindro de Ciro, e é considerado um dos primeiros exemplos de direitos humanos e liberdade religiosa na história. O Cilindro de Ciro é um cilindro de barro que contém o decreto de Ciro em linguagem cuneiforme. Ele foi descoberto em 1878 e é agora considerado um dos artefatos mais importantes da história da Mesopotâmia. O cilindro é uma declaração de intenções de Ciro, que inclui a liberdade religiosa e a permissão para que os povos conquistados retornem às suas terras natais. A conquista da Babilônia e a libertação dos judeus tiveram um impacto significativo na história da região e do mundo.
Ela permitiu que os judeus retornassem à Judéia e reconstruíssem o Templo de Jerusalém, o que foi fundamental para a restauração da identidade judaica. Além disso, o decreto de Ciro estabeleceu um precedente para a tolerância religiosa e a liberdade de culto. A conquista da Babilônia e a libertação dos judeus são lembradas como um evento importante na história da Pérsia e do judaísmo. O cilindro de Ciro é considerado um símbolo da liberdade e da tolerância, e sua mensagem continua a ser relevante hoje em dia. A conquista da Babilônia e a libertação dos judeus são mencionadas na Bíblia, no livro de Esdras e no livro de Isaías. Essas referências bíblicas destacam a importância do evento para a história do povo judeu. No século VII, o Império Persa foi conquistado pelos árabes, levando à islamização da região. A dinastia Sassânida, que governou a Pérsia antes da conquista, teve um papel importante na preservação da cultura persa. A conquista do Império Persa pelos árabes muçulmanos ocorreu principalmente entre 633 e 651 d.C., levando ao fim do Império Sassânida e ao declínio do zoroastrismo como religião dominante na região. Esta conquista foi parte da rápida expansão do Islã após a morte do profeta Maomé em 632. O Império Sassânida, que dominava a Pérsia, estava enfraquecido após décadas de conflito com o Império Bizantino e crises internas, como o assassinato do último grande rei Khosrou II e disputas pelo trono. Aproveitando essa fragilidade, os árabes muçulmanos iniciaram invasões a partir de 633, primeiro na Mesopotâmia, região estratégica entre os rios Tigre e Eufrates, que fazia parte do Império Persa. Depois de várias batalhas, sendo as principais: Batalha de Al-Qadisiyah, 636, Batalha de Jalula, 637, e Batalha de Nahrawan, 642, chamada pelos árabes de a Vitória das Vitórias, onde o rei Yazdgard III foi derrotado definitivamente, levando ao colapso militar e político do Império Persa. Após essas derrotas, Yazdgard II tornou-se um fugitivo, até ser assassinado em 651, marcando o fim do Império Sassânida. A influência da cultura persa na literatura e arquitetura islâmica é um tema fascinante que reflete a rica história e diversidade cultural do mundo islâmico. Aqui estão alguns exemplos da influência persa na literatura e arquitetura islâmica. A literatura persa é conhecida por sua rica tradição de poesia e prosa, que influenciou a literatura islâmica em geral. O poeta persa Rumi é considerado um dos maiores poetas sufis da história, e suas obras são ainda hoje amplamente lidas e estudadas em todo o mundo islâmico. Outro poeta persa famoso é Hafiz, cujas obras são conhecidas por sua beleza lírica e profundidade espiritual. A literatura persa também influenciou a literatura árabe, com muitos escritores árabes incorporando elementos da literatura persa em suas obras. A arquitetura persa é conhecida por sua beleza e grandiosidade, com exemplos como o Palácio de Persépolis e o Mausoléu de Ciro. A arquitetura islâmica foi influenciada pela arquitetura persa pré-islâmica, com elementos como arcos, cúpulas e minaretes. A mesquita de Isfahan, construída no século VIII, é um exemplo da arquitetura islâmica persa, com sua grandiosidade e beleza. A arquitetura persa também influenciou a arquitetura islâmica em outras partes do mundo, como a Turquia e a Índia. Os arcos são um elemento comum na arquitetura persa e islâmica, e são frequentemente usados para criar entradas grandiosas e espaços amplos. As cúpulas são outro elemento comum na arquitetura persa e islâmica, e são frequentemente usadas para cobrir espaços importantes, como mesquitas e mausoléus. Os minaretes são torres altas que são usadas para chamar os fiéis para a oração, e são um elemento comum na arquitetura islâmica persa. Os azulejos são um elemento decorativo comum na arquitetura persa e islâmica, e são frequentemente usados para criar padrões geométricos e florais. A cultura persa teve uma influência significativa na cultura islâmica em geral, com elementos como a literatura, a arte e a arquitetura persa sendo incorporados em muitas culturas islâmicas. A Pérsia também foi um centro importante de aprendizado e cultura islâmica, com muitos estudiosos e escritores persas contribuindo para o desenvolvimento da teologia e da filosofia islâmica. Em resumo, a influência da cultura persa na literatura e arquitetura islâmica é um tema rico e complexo que reflete a diversidade cultural e histórica do mundo islâmico.
A literatura e a arquitetura persa tiveram um impacto significativo na cultura islâmica em geral, e continuam a ser apreciadas e estudadas hoje em dia. A relação complexa entre a República Islâmica do Irã e o Ocidente é um tema fascinante que envolve questões políticas, econômicas e culturais. Aqui estão alguns pontos-chave sobre essa relação e a importância da economia do petróleo no Irã. No início do século XX, o Irã foi ocupado por potências estrangeiras, incluindo a Grã-Bretanha e a União Soviética. Em 1907, Reino Unido e Rússia assinaram um acordo que dividia o Irã em zonas de influência. A Rússia controlava o norte e o sudeste ficava sob controle britânico, enquanto uma área neutra era estabelecida no centro. Essa divisão foi feita sem consultar o governo iraniano e gerou forte sentimento anti-britânico. Os britânicos também tinham interesse na exploração de petróleo iraniano, formando a Anglo-Persian Oil Company, em 1909 e controlando a exportação do recurso. Em 1941, Reino Unido e União Soviética invadiram o Irã, com o objetivo de garantir o acesso aos campos de petróleo e às rotas de abastecimento para os aliados na luta contra o eixo. O Shah Reza Pahlavi, que tinha laços com as potências do eixo, foi deposto e substituído por seu filho. O Irã foi dividido em zonas de ocupação, os soviéticos no norte e os britânicos no sul. Em 1951, o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh nacionalizou a Companhia Anglo-Iraniana de Petróleo, o que desagradou o Reino Unido e Estados Unidos. Em 1953, um golpe de Estado, orquestrado pela CIA e pelo Serviço Secreto Britânico, derrubou Mossadegh e restaurou o poder do Shah Reza Pahlavi. O golpe consolidou a influência ocidental no Irã, com o Shah se tornando um aliado próximo dos Estados Unidos. A Revolução Iraniana de 1979, liderada pelo Ayatollah Khomeini, derrubou o regime do Shah e estabeleceu uma República Islâmica. A nova República Islâmica foi vista com desconfiança pelo Ocidente, que temia a expansão do fundamentalismo islâmico e a perda de influência na região. As relações entre Irã e Estados Unidos se deterioraram após a Revolução, com a tomada da Embaixada Americana em Teherã em 1979 a 1981, quando estudantes iranianos ocuparam a Embaixada Americana em Teherã e prenderam diplomatas americanos, no que ficou conhecida como a Crise dos Reféns Americanos. O petróleo é a principal fonte de renda do Irã, e a economia do país é fortemente dependente das exportações de petróleo. O Irã tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. A indústria petrolífera iraniana foi nacionalizada em 1973, e o governo iraniano controla a produção e exportação de petróleo. O petróleo é fundamental para a economia iraniana, e as exportações de petróleo representam cerca de 80% das receitas do governo. A indústria petrolífera também é uma importante fonte de emprego e investimento no Irã. No entanto, a dependência do petróleo também torna a economia iraniana vulnerável às flutuações do preço do petróleo no mercado internacional. O Irã enfrenta desafios significativos em sua relação com o Ocidente, incluindo sanções econômicas e restrições ao comércio. No entanto, o Irã também tem oportunidades para diversificar sua economia e desenvolver setores não petrolíferos, como a agricultura e a indústria. A relação entre o Irã e o Ocidente também é influenciada por questões regionais, como a segurança no Golfo Pérsico e a situação no Iraque e na Síria. A relação complexa entre a República Islâmica do Irã e o Ocidente é influenciada por questões políticas, econômicas e culturais. A economia do petróleo é fundamental para o Irã, mas também apresenta desafios e oportunidades para o desenvolvimento do país. A relação entre o Irã e o Ocidente continuará a ser um tema importante na política internacional nos próximos anos. O Império Persa deixou um legado cultural e arquitetônico impressionante, incluindo a construção de Persépolis, Pasárgada e outros monumentos históricos. Isso nos permite apreciar a importância da preservação cultural e arquitetônica para o futuro. O Império Persa foi conhecido por sua tolerância e diversidade, permitindo que diferentes culturas e religiões coexistissem pacificamente. Isso nos ensina a importância da tolerância e da diversidade para a construção de uma sociedade harmoniosa e próspera. O Império Persa desenvolveu um sistema de administração e governança eficiente, que permitiu que o império se expandisse e se mantivesse estável por séculos.
nos fornecendo lições valiosas sobre a importância da boa governança e da administração eficaz para o futuro. O Império Persa foi um importante centro de comércio e economia, conectando o Oriente e o Ocidente através da Rota da Seda. Isso nos ensina a importância do comércio e da economia para o desenvolvimento e a prosperidade de uma nação. Ao aprender com as conquistas e desafios do Império Persa, podemos construir um futuro melhor e mais próspero para todos. A história do Império Persa é especialmente importante para a região do Oriente Médio e da Ásia Central, onde ele teve um impacto significativo. Ao entender a história do Império Persa, podemos apreciar a importância da região para a história e a cultura mundial. Em resumo, a história do Império Persa é fundamental para o futuro, pois nos permite aprender com as conquistas e desafios desse império antigo e aplicar essas lições para construir um futuro melhor. Podemos desenvolver uma visão mais clara da importância da tolerância, da diversidade, da boa governança e da administração eficaz para o futuro. A conexão persa é uma história de mais de 2.500 anos, repleta de conquistas, cultura e resiliência. A República Islâmica do Irã é o resultado de uma longa evolução histórica, que remonta ao Império Persa. Esperamos que você tenha gostado desta jornada pelo tempo e pela história.